Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A adição de um soluto à água altera a temperatura de ebulição desse solvente. Para quantificar essa variação em função da concentração e da natureza do soluto, foram feitos experimentos cujos resultados são apresentados abaixo. Analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura de ebulição é função da concentração de moléculas ou íons de solutos dispersos na solução. Então, pessoal, tá vendo aqui que o volume de água, ou seja, o volume da solução que eu vou ter, sempre vai ser 1 litro dentro da tabela. Se eu não tenho nenhum soluto, eu não tenho nenhuma quantidade de matéria, de partícula ou desses solutos que estão dispersos na minha solução. Então, a temperatura da água continua sendo 100 graus Celsius. Pois muito bem, isso é um dado que a gente já sabe, mas tem que ficar fixado aí na tabela. Pessoal, aí temos o que aqui? O cloreto de sódio, meio mol dele, eu aumentei meio mol de matéria, né? De sal, no caso, cloreto de sódio, aumentou em meio grau. 1 mol do meu sal aumentou em 1 grau Celsius. Então, pois muito bem. Então, se eu vou dobrando quanto eu vou aumentando a minha proporção de quantidade de matéria, eu tá dobrando a minha quantidade de temperatura. Então, eu estou aumentando a temperatura de ebulição. Só que aqui, pessoal, ambos eu tenho, NaCl. É um composto iônico. Cloreto de cálcio também é um composto iônico. Só que sacarose é um composto molecular. Pessoal, vou fazer uma análise aqui bem rapidinha. O que nós temos aqui? Nós temos, eu vou pegar a sacarose primeiro. Então, eu tenho aqui, sacarose. Colocando em água, no caso aqui, vai ficar sacarose. Ela não se dissocia, ela não se ioniza, mas ela é solúvel. Eu não vou ter meio mol dela por litro. Quanto que vai se dissolver? Esse meio mol. Então, eu vou ter apenas meio mol. O que acontece, pessoal? Quanto que eu aumentei de temperatura? Não foi apenas 0,25 graus Celsius? Da água normal, 100 graus. Da sacarose, 100,25. Então, a cada meio mol de partícula dissolvida em água, eu tenho quanto? Eu tenho 0,25 graus Celsius. Eu tenho um aumento de 0,25 graus Celsius. Então, vou até escrever aqui no canto. A cada meio mol de partículas aumenta 0,25 graus Celsius. Pois muito bem. Vamos verificar, então, em questão dos meus compostos iônicos. Eu tenho aqui, NaCl. Ela se ioniza. Esse meu sal vai se ionizar. Eu tenho... Ionizar não, dissociar, né? Então, eu tenho aqui, Na+, mais Cl-. Eu não tenho meio mol aqui, a cada litro. Então, se eu tenho meio mol de NaCl, eu terei meio mol de cátion sódio e meio mol de íons cloreto. Então, pessoal, eu tenho quanto aqui? Eu não vou ter 1 mol de partículas dissociadas. Se a cada meio mol aumenta 0,25, eu tenho 1 mol, vai me aumentar quanto? Meio grau Celsius. Então, aqui, aumenta meio grau Celsius. Cloreto de cálcio, só para a gente ter uma noção aqui,
Deixa eu separar aqui, que senão a gente pode confundir. Colocando em água, vai acontecer o quê? Ca2+, mais 2Cl-. Se ele está colocando aqui, ó, meio mol, eu vou ter meio mol de cátion cálcio, só que eu tenho 2 mols do zinco cloreto. Isso é uma dissociação. A gente já tem que saber o balanceamento de uma dissociação. Isso são lá nas playlists, lá do início de ionização. Teoria de arrênios, ácido, sais. Eu vou ter quanto? Eu não vou ter o dobro, então eu vou ter 1 mol. No total aqui, pessoal, eu não vou ter 1,5 mol, a soma de partículas dispersas nessa minha água. Se a cada meio mol aumento 0,25, tem 1 mol, não é o dobro? 1,5 mol, eu vou ter quanto? Aumenta na temperatura, pessoal, vai aumentar quanto? Aumenta Opa, deixa eu apagar aqui que está saindo errado. Vai aumentar 0,75 graus Celsius. Referente a essa análise aqui que a gente fez do nosso composto molecular, que é da sacarose, a gente entendeu que a cada meio mol de partículas dispersas vai aumentar 0,25. Claro, aqui no cloreto de sódio, pessoal, se eu tenho 1 mol, vou ter 2 mols dissolvidos aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Vai ser o dobro. Se 1 mol aumentou meio, 2 mols aumentará 1 grau Celsius. Então tá certo. Agora, pessoal, a gente vai para o exercício em si. Essa é a explicação só da tabela para a gente não esquecer. 2 novos experimentos foram realizados adicionando-se 1 mol de sulfato de sódio a 1 litro de água, que foi o experimento A. Então, eu vou até trocar de cor aqui, vamos fazer de roxo. Então, nós temos o experimento A, tá? Com sulfato de sódio. E 1 mol de glicose a meio litro de água, que é o experimento B. Considere que os resultados desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. Então, a gente já entendeu que a cada meio mol de matéria, ou seja, a cada meio mol de partículas dispersas nessa água, aumentará em 0,25. Então, esse é o dado que ele nos forneceu. Assim sendo, as temperaturas de ebulição da água em graus Celsius nas soluções dos experimentos A e B. Bom, pessoal, se eu estou adicionando 1 mol no meu sulfato de sódio em 1 litro de água, a gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente já estava fazendo. Então, colocando aqui em água, eu vou ter 2 mols de cátion sódio mais 1 mol do meu ânion sulfato. Se eu estou adicionando 1 mol, tá vendo que a gente está fazendo análise sempre de 1 litro de água? Então, eu não preciso fazer nenhuma conta extra aqui. 1 mol de sulfato de sódio vai liberar 2 mols de íons sódio e 1 mol de íon sulfato. Essa soma, pessoal, vai me dar quanto? 3 mols. Então, o que eu posso deduzir? Que a cada meio mol aumenta 0,25. Posso fazer uma regrinha simples daqui de 3. Então, eu tenho aqui, ó, meio mol não aumenta 0,25 graus Celsius. 3 mols aumentará quanto? X. Vou fazer para cá, tá, pessoal? Vou fazer até direto. Como que eu faço essa continha aqui, ó? Eu vou pegar 3 vezes 0,25 dividido por meio. Quanto que vai me dar aqui? Vai me dar, pessoal, exatamente 1,5 grau, ou seja, 1,50 graus. Então, a minha temperatura somente do sulfato de sódio será de quanto? 101,50 graus Celsius, que vai aumentar. Tá legal? Vamos fazer agora do B,
Do B, pessoal, a gente vai ter que ter uma análise antes. Porque ele não está fazendo aqui, ó, 1 mol de glicose a meio litro de água. Glicose, pessoal, a gente vai adotar como um composto molecular. O que eu tenho aqui? Para fazer esse cálculo, eu posso fazer uma regrinha de 3 básica também. Então, eu tenho, ó, eu não vou ter 1 mol em meio litro de água. Para fazer na mesma proporção que a gente estava fazendo, quantos mols eu vou ter em 1 litro? Vou até puxar aqui, ó, agora a conta. Ó. X igual a, no meu experimento B, 1 vezes 1 dividido por meio vai me dar, pessoal, exatamente 2 mols. Se eu pegar aqui, ó, glicose dissolvendo em água, eu vou ter apenas glicose. Então, se eu coloquei por litro, eu não tenho 2 mols, eu também terei 2 mols dissolvidos. Então, eu tenho 2 mols de partículas. Nós não concordamos aqui que a cada meio mol aumenta 0,25 graus Celsius? Isso é ótimo. O que a gente faz, então? Mesma regrinha de 3. Se meio mol aumenta 0,25, 2 mols aumentará quanto? Y. Y igual a, se eu fizer essa continha, é 2 vezes 0,25 dividido por meio. Pegando na calculadora, isso vai me dar quanto, pessoal? Vai me dar exatamente 1 grau Celsius de aumento. Se eu tenho a água que é a 100, vai me dar 101 graus Celsius de aumento. Então, a minha primeira, meu experimento A é esse e meu experimento B é esse. Qual alternativa que corresponde a isso? Alternativa D. Tá certo, pessoal? Vocês viram que demorou um pouquinho porque a gente tinha que fazer a análise dessa tabela. Eu expliquei toda a parte ali para o que a gente está deduzindo em relação a isso. Depois aplicar nesses novos experimentos, como ele já tinha falado, que foram consistentes esses resultados. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!